E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Futebol com Método. E se o grande segredo para manter os jogadores em campo não for treinar menos, mas sim a forma como a gente gerencia a velocidade com que o treino fica mais pesado? Fica aqui que a gente vai desvendar esse mistério. No futebol, a gente sabe, né? Uma única lesão pode custar um título, pode encerrar uma carreira. Por isso, essa busca para diminuir o risco de lesão é uma verdadeira corrida tecnológica na ciência do esporte. Pois é, a primeira coisa que vem à cabeça é: tem que descansar mais, pegar mais leve. Mas e se a ciência moderna estiver mostrando um caminho completamente diferente? A questão talvez não seja o quanto se treina, mas sim como o corpo se adapta a essa carga. Beleza, então vamos mergulhar isso de cabeça. Para a gente entender essa ideia, vamos nos basear numa baita revisão científica que juntou o que há de mais importante sobre esse tema. A gente está falando de uma revisão sistemática liderada por um pesquisador chamado Danny Maupin. Eles basicamente vasculharam estudos de vários esportes, como futebol, rugby, entre outros, para tentar encontrar um padrão universal nessa relação entre a carga de treino e o risco de lesão. E essa imagem aqui, ela mostra o quão sério foi o trabalho. Pensa só, os cientistas começaram com mais de 5.000 artigos. E depois de um processo de filtragem super criterioso, sobraram só os 27 melhores, os de maior qualidade. É um trabalho de garimpo absurdo. E o indicador-chave que eles encontraram foi esse aí, o rácio de carga aguda barra crônica, ou para facilitar, a CWR. Pensa nele como se fosse um termômetro de risco. É ele que vai dizer se o treino está construindo um atleta mais forte ou empurrando ele para o abismo da lesão. E como se calcula isso? É mais simples do que parece. Olha só, a carga aguda é basicamente o esforço total da última semana. Já a carga crônica é a média das últimas 4 semanas, que representa a base, a condição física que o atleta já construiu. O rácio, o tal do ACWR, é só dividir um pelo outro. Simples assim. Agora, aqui tem um pulo do gato. Essa tal de carga pode ser medida de 2 maneiras. Existe a carga externa, que é o que o GPS mede, sabe? Distância, sprints, o trabalho bruto. E existe a carga interna, que é como o corpo do atleta sentiu aquele esforço, tipo a frequência cardíaca ou a percepção de esforço. E o mais interessante, o conceito do ACWR funciona perfeitamente para as duas. Bom, com base nesses estudos todos, os pesquisadores descobriram uma coisa sensacional. Existe uma espécie de ponto ideal de treino, uma zona onde se consegue melhorar a forma física do atleta com o menor risco de lesão possível. E tá aí o número mágico, uma razão entre 0,8 e 1,3. Essa é a chamada zona segura, ou o sweet spot. Quer dizer que a carga da última semana está bem alinhada com o que o corpo já estava acostumado a fazer. Quando o treino fica nessa faixa, o corpo consegue se adaptar de forma positiva. O atleta está sendo desafiado na medida certa para evoluir, mas sem aquela sobrecarga que quebra o sistema. É aqui que se constrói um atleta mais resiliente. Tá, mas e o que acontece quando a gente sai dessa zona? Aí a pesquisa é muito, mas muito clara sobre os riscos, o que nos leva direto para a temida zona de perigo. A partir de um rácio de 1,5, é como se uma sirene de alerta começasse a tocar bem alto. Isso indica que a carga da última semana foi 50% maior do que a média das 4 semanas anteriores. É um salto muito grande, muito rápido. E esse gráfico aqui mostra bem o tamanho do problema. A barrinha da zona segura é o nosso risco base, o normal. Agora, olha para a barra da zona de perigo. Quando o rácio passa de 1,5, o risco de lesão não só aumenta, ele simplesmente explode, podendo ser multiplicado por até 5 vezes. E para deixar isso ainda mais concreto, um dos estudos analisados de um autor chamado Hulan encontrou um risco relativo de 5,80 quando o rácio era maior que 1,62. Ou seja, um aumento brusco na intensidade pode fazer a chance de lesão ser quase 6 vezes maior. É muita coisa. Certo, a teoria é fascinante, a ciência é demais, mas como é que a gente leva isso para o campo de futebol? Vamos para a parte prática. Na prática, o processo é um ciclo. Primeiro, tem que monitorar tudo, dos dados do GPS até o que o atleta diz que sentiu. Com esses dados em mãos, o objetivo é aumentar a carga aos pouquinhos, sempre mirando a zona segura. A regra de ouro é: nada de picos acima de 1,5, especialmente na pré-temporada ou na volta de uma lesão. E claro, isso não é uma receita de bolo.
Cada atleta é um universo, então o plano precisa ser individualizado. E aqui talvez fica a lição mais importante de todas. Os números são o mapa, mas eles não são o território. O histórico do atleta, como ele se sente, a fase do campeonato, tudo isso é o contexto. A verdadeira maestria está em combinar a frieza dos dados com a sensibilidade do dia a dia no campo. Então, se tem uma mensagem para levar para casa, é esta. O problema não é o quão duro se treina, mas sim o quão rápido se chega nesse treino duro. A progressão é a chave da evolução. A pressa é o caminho mais curto para o departamento médico. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.